Êxodo, capítulo 3. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, te agradecemos, Pai, por mais essa rica oportunidade de podermos nos reunir, Senhor, para exaltar e adorar o Teu santo nome, Pai. Te pedimos nesse momento, Pai, Pai amado, pedimos de forma humilde, Senhor, usa as nossas vidas, Senhor. Usa-nos como instrumentos nas Tuas mãos, Senhor, para entregar aquilo que o Senhor já tem colocado nos nossos corações, Pai. Nós sabemos que os dias são difíceis, Pai, mas nós sabemos que o Senhor continua o mesmo Deus, que cuida de nós, que ouve a nossa oração, que nos sustenta em todos os momentos, Pai. Nós te pedimos, Pai, que a Tua presença, Senhor, venha ser sentida por todos, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir nessa noite, Pai. E que essa palavra venha tocar nos corações, Pai, assim como tocou nos nossos corações, Pai. E que tudo isso seja para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma passagem que Deus tem colocado no nosso coração, que está no livro do Êxodo, capítulo 3. Livro do Êxodo, capítulo 3. Versículo 11, 12, 13 e 14. Pai do Senhor, pastor, Deus abençoe. Livro do Êxodo, capítulo 3, versículos 11, 12, 13 e 14. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Amém? Aqui uma passagem que a gente estava meditando e Deus falou no nosso coração, e fala no livro do Êxodo. O início do livro do Êxodo fala sobre os descendentes de Jacó, que eles desceram para o Egito, para a terra do Egito. Eles entraram ali quando José estava como governador na terra do Egito, e passa um tempo, José vem a falecer, o tempo vai passando, o faraó ele mudou, e o povo vai crescendo, o povo vai se estabelecendo naquele local, o povo vai ficando ali naquela terra, eles vão crescendo. Quando eles chegaram, nós já falamos um pouco sobre esse tema. Quando eles chegaram naquela terra, eles foram muito bem recebidos, porque José era governador da terra. Passa um tempo, José morre, e aí a situação deles muda, porque a pessoa que estruturava eles ali havia falecido, que era José. Através de José eles foram muito bem recebidos, e José faleceu. Agora, passando o tempo, o faraó também faleceu. Jacó já havia falecido antes, mas aquele povo continuou naquela terra, que era uma terra estranha, não era a terra deles, e eles vão ficando. Foram ali para passar uma temporada, porque na sua terra estava um momento de dificuldade, estava uma escassez muito grande, eles não tinham alimento, tanto é que os irmãos de José vão até o Egito procurar alimento. Eles não sabiam que José estava lá. Eles reencontram José naquela terra estranha, e José já está como governador naquele lugar, recebe sua família, os coloca em um bom local, dá toda a assistência que eles precisavam. E quando muda esse cenário, aí começa a complicar a vida deles. No versículo 16,
uns versículos anteriores, Faraó, ele procura, ele fala, ele conversando entre eles lá, entre os governantes, ele fala que esse povo ele tá ganhando força. O povo está crescendo muito, está ganhando força, e eles tinham medo que esse povo crescesse de uma forma que viesse dar problema para eles, mas futuramente. Então ele procura uma parteira e ele fala para essa parteira, ele fala, os que nascerem do povo dos hebreus, os que forem do sexo feminino, pode deixar, mas os que forem do sexo masculino, já mata logo para exterminar esse povo, para eles não crescerem cada vez mais, porque eles estão crescendo muito e eles podem dar algum problema para nós. E no versículo 16 do capítulo 1, a gente vê que a intenção do faraó, ou do inimigo, é exterminar o povo de Deus. A intenção dele é exterminar o povo de Deus. Não é que o povo de Deus continue crescendo, não é que o povo de Deus vá bem, não é que o povo de Deus caminhe tranquilamente. A intenção do inimigo é essa. A intenção do nosso inimigo continua a mesma. A palavra mesmo já diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, esse simbolismo aqui de Faraó, nos dias de hoje continua a mesma coisa, nada mudou. O inimigo ainda quer nos destruir, o inimigo ainda quer nos matar, o inimigo ainda quer nos roubar, mas nós temos um Deus muito maior do que o inimigo que tenta nos derrubar, muito maior do que o inimigo que tenta nos matar, muito maior do que o inimigo que tenta nos parar. Por isso nós estamos de pé hoje, porque Deus tem nos sustentado. Porque nós já passamos por várias situações, por vários momentos difíceis, por várias tristezas, por várias angústias na nossa vida, e nós continuamos de pé. Dia mais alegres, alguns dias um pouco mais devagar, mas nós continuamos na presença de Deus. E se nós continuamos na presença de Deus, é porque Deus tem nos sustentado. É porque o inimigo não conseguiu nos matar. E o nosso inimigo, ele não é a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que está próxima. O nosso inimigo a gente sabe muito bem que o inimigo são as potestades que lutam contra as nossas vidas, e a intenção delas é exterminar o povo de Deus. E nós vemos que ele não alcança esse objetivo. O objetivo dele é matar, mas ele não tem sucesso nesse objetivo dele. E porque essa parteira, ela entende que aquilo que ele estava pedindo era uma coisa errada. E entende que não deveria fazer aquilo. E ela, quando chega para fazer o parto das hebreias, quando vê a criança nascendo, ela não mata aquelas crianças, ela deixa que aquelas crianças vivam. Nós entendemos que no capítulo 22, então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E aqui a gente vê uma outra estratégia do inimigo. Qual que foi a primeira estratégia dele? Tentar matar o povo de Deus, tentar exterminar o povo hebreu. Como ele não conseguiu exterminar, como ele viu que não teve sucesso naquilo que ele tentou fazer, o que ele faz agora? Ele fala para aquelas crianças que nasceram, que as parteiras falaram que não deu tempo chegar, e que elas nasceram antes do momento que elas chegaram, e as crianças permaneceram em vida. O que Faraó fala? Fala: solta essas crianças no rio e deixa elas irem embora. Por que solta no rio e deixa elas irem embora? Crianças não são indefesas, não tem como se defender. Ou seja, o objetivo dele continuava sendo matar aquelas crianças ou exterminar aquele povo. Solta elas na água, deixa elas correr e ir embora. E aqui nós vemos uma outra estratégia do inimigo. Se aquelas crianças que foram soltas na água, se elas não morressem dessa forma, elas iriam para uma terra distante da sua família. Elas não seriam cuidadas pelo seu povo. Ou seja, o inimigo, quando ele não consegue destruir o povo de Deus,
o objetivo dele qual que é? É afastar. Porque aquelas crianças seriam criadas, se elas permanecessem vivas, elas não seriam criadas pelo seu povo. Elas seriam criadas por pessoas desconhecidas, pessoas que eram de outros povos, e aquelas crianças não teriam o mesmo ensinamento do povo hebreu. Ou seja, o objetivo do inimigo também, quando ele não consegue matar, quando ele não consegue tirar a vida, é afastar as pessoas umas das outras. Tirar as pessoas de perto umas das outras. Porque as pessoas, quando estão perto umas das outras, elas conseguem se ajudar. Elas conseguem dar a mão umas para as outras. E quando elas conseguem dar a mão umas para as outras, se nós andarmos juntos, nós somos mais fortes. Se nós caminharmos juntos, nós somos mais fortes. Porque um vai fortalecendo o outro. Vai fortalecendo como? Vai fortalecendo em oração, vai fortalecendo com uma palavra, vai fortalecendo, às vezes, somente com a companhia, somente de estar do lado, olhar, chegar, estar próximo, mandar uma mensagem, alguma coisa do tipo, a gente vai se fortalecendo. Nesses dias difíceis, nós não conseguimos nos aproximar, mas nós estamos nos fortalecendo através de mensagens, através de uma ligação, através do contato com mesmo distante com a pessoa, através dessas lives. Isso está nos fortalecendo. Nós não conseguimos nos aproximar de corpo, mas o nosso pensamento pode estar ligado em outras pessoas e nós podemos apresentá-las em oração, nós podemos estar unidos buscando a Deus. Tanto é que nós nos reunimos nos dias de culto para ouvir uma palavra, para cultuar a Deus. Nós nos reunimos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco, para ouvir o direcionamento de Deus para as nossas vidas. E essa união é aquilo que o inimigo não quer. Ele queria o quê? Afastar o povo de Deus. Ele afastando o povo de Deus, ele enfraquecia aquele povo. Mas o objetivo do inimigo, ele não pode ser alcançado nos dias de hoje. Porque antes ele tentava derrubar as pessoas, tentava afastar as pessoas. Agora não. Você vê que ele vai montando algumas situações que ele vai tentando afastar as pessoas. Nós vemos que hoje em dia, se a gente entrar numa rede social, a gente vê que é uma divisão tremenda entre as pessoas. Um fala A, outro fala B, outro fala X, outro fala Y e por aí vai. E as pessoas, quando elas começam a se degladiar, elas começam a ficar mais fracas. Então, se nós nos unirmos, ajudando uns aos outros, nós vamos ficar fortalecidos. Se nós nos separarmos e ficarmos mais distantes uns dos outros, nós vamos ficar mais fracos. Ou seja, nós devemos nos ajudar. Nós devemos nos preocupar com aquele que está próximo de nós. Nós devemos estar atentos para ser uma mão amiga, um braço amigo, e estender a mão no momento exato, no momento correto. Mas se nós estivermos distantes uns dos outros, nós não vamos conseguir fazer isso. Muitas pessoas estão entristecidas dentro das suas casas, sozinhas, e nós já falamos aqui, nós podemos chegar até elas. Nós temos como chegar até elas. E essa nossa união que vai fazer a gente continuar de pé. Essa é a nossa união que vai fazer a gente continuar crescendo. Essa é a nossa união que vai fazer a gente continuar permanecendo na presença de Deus. Nós precisamos dessa união. Nós precisamos estar juntos. Nós precisamos nos ajudar. É isso que nós precisamos. E é isso que o inimigo não quer. Moisés, ele nasce... a mãe dele fica com ele 3 meses, lança ele no rio. Quando ela lança ele no rio, que ela não tinha mais como ficar com ele dentro da sua casa, porque a ordem era lançar as crianças no rio, e a gente vê o cuidado que ela teve antes de colocar aquela criança no rio. Ela betumou, ou seja, ela cuidou daquele local que ela colocaria a criança, soltou a criança no rio, e a irmã de Moisés, ela vai acompanhando Moisés enquanto ele está descendo pelo rio. E quando ela vai acompanhando Moisés, ela vê que no momento que ela está acompanhando Moisés, a filha de Faraó desce até aquele rio. E aquela filha de Faraó, ela vê que Moisés, aquela criança descendo sobre as águas.
E aquela filha de Faraó, ela pede para uma criada dela pegar aquela criança, e quando ela pega aquela criança, Moisés está chorando. Isso é o que a Bíblia diz. E ela sente íntima compaixão por aquela criança. E quando ela sente essa compaixão por aquela criança, ela chama uma das suas criadas, e aparece a irmã de Moisés e fala que vai procurar uma hebreia para cuidar daquela criança, porque ela estava iniciando a sua vida e tinha que ser cuidada por alguém. A filha de Faraó não faria isso, mas ela tinha condições para dar o sustento para aquela criança. A irmã de Moisés chama a própria mãe para cuidar do irmão. Agora, aquela mulher que não poderia ficar com aquela criança dentro da sua casa, ela vem, pega a criança, ela vai criar aquela criança tranquilamente, porque a filha de Faraó que encaminhou aquela criança para a casa dela, ou seja, ela não precisaria mais esconder aquela criança, e ela ainda receberia um salário para cuidar daquela criança. Ou seja, quando aquela mulher soltou aquela criança no rio, ela perdeu o controle total sobre aquela criança. Ela solta a criança no rio, porque era a ordem de Faraó, a criança está indo embora, ela perdeu o controle daquela criança, mas Deus não perdeu o controle sobre a vida daquela criança. Nós vemos como Deus, ele conhece todas as coisas e sabe de todas as situações. Aquela criança estava indo embora. Aquela mãe não tinha mais o controle sobre a vida daquela criança, mas Deus continuava no controle da vida daquela criança. A filha de Faraó chega naquele rio, no exato momento que Moisés está passando, ela pega aquela criança para cuidar, manda de volta para a mãe de Moisés, ou seja, a própria mãe cuidaria de Moisés, e a própria mãe, além de cuidar dele, ainda receberia um salário para isso. Ou seja, ela tinha perdido o controle, mas Deus não tinha perdido o controle. E nós temos que entender isso, e nós sempre falamos isso, e nós vamos continuar falando, porque às vezes nós perdemos o controle de muitas situações das nossas vidas. Nós não sabemos como resolver algumas situações ou como proceder em alguns momentos. Mas Deus, ele não perdeu o controle em nenhum momento. O controle está nas mãos de Deus. Ele continua direcionando as nossas vidas. Ele continua sabendo o que vai acontecer no dia de amanhã. E assim como ele cuidou de Moisés, que nem seus pais conseguiriam mais cuidar, assim ele cuida de nós nos dias de hoje. Se nós estamos ouvindo essa palavra, é porque Deus tem cuidado de nós até o dia de hoje. Muitas pessoas se foram, infelizmente, a gente sente por essas pessoas que se foram, a gente chora por essas pessoas que se foram, por essas famílias, a gente ora por elas, mas muitas pessoas se foram com essa pandemia, com esse vírus que está assolando toda a Terra. Muitas pessoas se foram com isso aí, mas nós estamos aqui reunidos, ouvindo a palavra de Deus, e se nós estamos ouvindo essa palavra é porque nós estamos vencendo essa batalha a cada dia. E se nós estamos vencendo essa batalha a cada dia é porque Deus tem cuidado de nós em todos os momentos. E se Deus tem cuidado de nós em todos os momentos, nós devemos ser gratos a Ele. Porque nós não podemos esquecer que se nós estamos de pé é pelo cuidado de Deus. Se nós estamos caminhando é porque Deus tem nos sustentado. Se nós estamos andando e vencendo essa batalha diária, porque é uma batalha diária, é porque Deus tem cuidado de nós. Nós vemos que pessoas muito mais saudáveis que nós já foram perderam essa batalha nessa caminhada. Pessoas muito mais fortes que nós, pessoas muito mais bem estruturadas que nós se foram nessa batalha. Mas nós continuamos de pé, nós continuamos sendo sustentados por Ele. E esse Deus tem cuidado de nós, e nós temos que ser gratos a Ele. Nós temos que agradecer a Ele todo dia, porque nós estamos vencendo essa batalha não é pelas nossas forças. Nós estamos vencendo essa batalha pelo cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos sustentado, Ele tem nos dirigido, nós temos vencido a cada dia, e vencendo a cada dia, nós somos fortalecidos pela palavra. E nós estamos sendo fortalecidos pela palavra hoje, nós somos fortalecidos pela palavra na sexta-feira, na quarta-feira nós somos fortalecidos, na próxima quarta nós
nós vamos continuar sendo fortalecidos, mas temos que buscar nos aproximar de Deus dentro dos nossos lares também. Porque se nós estamos vencendo a cada dia, é porque Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos sustentado em todos os momentos. Então, nós devemos ser gratos a Ele. Moisés estava sendo cuidado, foi cuidado pela sua mãe. Quando ele cresce um pouco mais, ele é levado pela sua mãe até a filha de Faraó. Agora ele vai ser criado dentro do palácio. Aquela jovem já vai ensinar outras coisas para ele, vai ensinar ele, tanto é que a Bíblia relata que ele foi ensinado em todas as ciências, e era um guerreiro e batalhava e por aí vai. Ou seja, ele é preparado. Nós vemos que esse momento que Moisés vai passando dentro daquele palácio, ele está sendo preparado para aquilo que Deus tinha para fazer na vida dele lá na frente. Ou seja, todos os processos que nós passamos nas nossas vidas, nós temos que entender que é uma preparação de Deus para que nós venhamos fazer alguma coisa lá na frente. Ninguém passa por nada à toa. Ninguém enfrenta alguma batalha à toa. Ninguém passa por algum processo à toa. Entenda que esse processo que você e eu estamos passando hoje está nos fortalecendo para aquilo que Deus tem para a nossa vida no dia de amanhã. E aqueles processos que nós passamos lá atrás nos fortaleceram para que nós conseguíssemos vencer essa batalha de hoje. Ou seja, se nós estamos de pé, fortalecidos por Deus, é porque Ele tem cuidado de nós. Amém? E aquele jovem é levado para o palácio. Ele é criado agora, ele é instruído pela filha de Faraó e por todas aquelas pessoas. E um dia ele sai do palácio e ele vê que duas pessoas estão discutindo, vamos dizer assim. E um era hebreu e o outro era egípcio. E ele vê que aquele egípcio está incomodando aquele hebreu. Nós vemos que Moisés foi criado pela sua mãe até um certo período de tempo, foi levado para o palácio do rei e foi ensinado dentro do palácio. Mas ele não se esqueceu daquilo que ele aprendeu. Quando ele vê um hebreu sendo incomodado por um egípcio, ele toma as dores daquele hebreu. E ele lembra que mesmo sendo criado por aquele... mesmo sendo ensinado por aquele povo dentro do palácio, ele se lembra, ele continua lembrando qual é a sua raiz. Ele não continuava no meio do seu povo, mas ele lembrava da sua raiz. E é isso que nós não podemos esquecer. Lembra que nós falamos na quarta-feira sobre aquela menina que foi levada cativa por Naamã, que ela não estava na sua casa, não estava no meio da sua família, mas ela não tinha perdido a sua essência. E isso também aconteceu com Moisés. Ele não estava mais com sua família, com seu povo, mas ele não tinha perdido a sua essência. Ele sabia quem era ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia quem era a sua família, ele sabia de todas essas coisas. E quando ele vê uma pessoa do seu povo sendo afligida, ele toma as dores daquela pessoa. E ele toma as dores de uma forma até bruta. Tanto é que ele mata aquele egípcio. E ele mata aquele egípcio, ele enterra aquele egípcio. E a Bíblia relata que no dia seguinte ele sai e vê dois homens discutindo novamente. E quando ele vai conversar com uma daquelas pessoas, um daqueles homens fala para ele: você vai fazer o que a mim? Você vai me matar igual você fez com aquele outro e vai me enterrar também? E Moisés pensava que quando ele enterrou aquele homem, tinha aquela cena, aquela situação não tinha sido esquecida. Mas nós temos que entender que tudo que nós fazemos está sendo visto. Tudo que nós, das formas que nós agimos, nós estamos sendo vistos em todo momento. Nós podemos tomar algumas decisões que as pessoas não nos veem, mas nós temos que entender que Deus está vendo todas as situações. Ele enterrou aquele corpo, ele escondeu de algumas pessoas, mas ele foi visto. Nós temos que entender que mesmo quando nós estivermos sozinhos, as nossas atitudes estão sendo vistas.
nós não estamos próximos das pessoas que congregam junto com a gente, às vezes da nossa família também, mas Deus está nos vendo em todo momento. E se Deus está nos vendo em todo momento, nós devemos nos comportar de uma maneira que agrade a Deus. E nós não podemos pensar que nós vamos tomar alguma atitude e essa atitude não está sendo vista, porque ela está sendo vista. Deus está vendo todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele não deixa passar nada às escuras. E aconteceu isso com Moisés. E quando Moisés vê que aquela atitude dele, que ele tinha tomado o dia anterior, que foi descoberto, ele se preocupa agora. Porque se Faraó pega ele descobrindo isso, Faraó mataria ele. Provavelmente ele seria morto também. E então ele sai daquela terra, sai fugido, praticamente fugido daquela terra, vai para um outro lugar. E quando ele chega ali perto das terras de Midian, ele vê que alguns homens estão incomodando as filhas de um sacerdote. E ele também protege aquelas jovens. Nós vemos que o instinto dele era um instinto de proteger, de cuidar. Ele tinha tomado uma atitude errônea. Ele tinha tomado uma atitude sem pensar. No momento que ele não pensou, fez uma besteira, enterrou o corpo daquela pessoa, ele tomou uma atitude errada. Mas nós vemos que o instinto dele é um instinto de cuidar. Porque ele chega ali, ele vê que aqueles homens estão incomodando aquelas jovens e ele cuida delas também. E aqui nós vemos que Moisés ele ainda não estava à frente do povo. Ele ainda não estava cuidando do povo. Mas aquele instinto de cuidar já estava dentro dele. Ele já estava cuidando das pessoas. Ou seja, não é um cargo dentro de uma igreja, ou um cargo dentro de uma empresa, ou uma posição que nós ocupamos que nos traz o instinto de cuidar. E isso já está com a pessoa. Já vem com ela, Deus já vem trabalhando nas pessoas. As pessoas, elas têm algumas pessoas, elas têm já dentro de si, dentro do seu coração, colocado por Deus, aquele instinto de cuidar das outras pessoas. E Moisés tinha isso. Não veio junto com o chamado de Deus esse instinto dele. Ele já vinha cuidando, tentando cuidar das pessoas de uma forma errada, algumas vezes, sim, mas ele vinha tentando cuidar, vinha tentando livrar as pessoas de uma situação difícil. Ele livra aquelas jovens, cuida delas também, e o pai delas fica sabendo de tudo aquilo que aconteceu, e o pai delas ficando sabendo de tudo aquilo que aconteceu, ele manda chamar Moisés para vir até a casa dele. Moisés fica morando ali naquele lugar, naquela terra, casa-se com uma filha desse sacerdote, chamado Jetro, tem um filho chamado Gerson e continua ali naquela terra. E Moisés um dia ele está cuidando das ovelhas do seu sogro. Ele está no monte cuidando das ovelhas do seu sogro, ou seja, ele estava tocando a vida dele de uma forma normal. Ele estava vivendo, ele casou, teve filhos, estava trabalhando. E quando ele estava fazendo tudo isso, aí Deus aparece para ele. Deus aparece para ele no monte, e ele olha para uma sarça, e essa sarça estava pegando fogo ali, tinha fogo naquela sarça, mas a sarça não queimava. Aquela sarça, a sarça, nós já falamos um pouco sobre isso há um tempo atrás. A sarça era nada mais, nada menos que um mato, vamos dizer assim, uma árvore pequena. E o que chamava atenção não era a sarça em si. O que chamava atenção é que ela ardia em fogo e não se queimava. Já viu alguma madeira, algum graveto, alguma coisa do tipo pegar fogo e não queimar, não virar cinzas ou qualquer coisa do tipo? Era isso que estava acontecendo ali. Ou seja, a atenção dele foi voltada para algo sobrenatural.
algo que normalmente não acontece, porque o fogo, quando ele queima um fogo normal, ele vai consumir aquela sarça, ele vai derreter aquilo ali vai virar cinzas e pronto, vai acabar com aquela sarça. Mas o que chamou a atenção de Moisés foi que aquela sarça, ela não se consumia, ela não estava acabando, e isso chama a atenção dele. Aquela sarça era uma simples planta, e o que vinha chamar a atenção dele era aquele fogo que não consumia, aquele fogo que estava próximo de uma árvore, mas ele não exterminava aquela árvore. Aquele fogo que estava próximo daquele mato, mas ele não acabava com aquele mato. Ou seja, o que a gente tem que entender é que o que chama a atenção das pessoas para a nossa vida é a presença de Deus. Porque nós vemos que o que chamou a atenção de Moisés para aquela sarça foi a presença de Deus naquele lugar. E nós temos que entender que como aquela sarça ela não tinha muito valor para as outras pessoas. Porque se a gente passar, nunca já viu alguém parando para admirar uma moita, um mato ou uma árvore, qualquer coisa do tipo, ninguém para apreciar qualquer coisa do tipo. Mas quando ele vê que ela não está se consumindo, aquilo chama a atenção dele, porque aquele fogo simbolizava a presença de Deus. E nós temos que entender que não é aquilo que nós somos que vai chamar a atenção das pessoas, e as pessoas vão olhar e ver qual que é a diferença. O que vão olhar e ver qual que é a diferença é a presença de Deus sobre as nossas vidas. Porque quando a presença de Deus está sobre as nossas vidas, as pessoas olham e veem a transformação nas nossas vidas. Quando a presença de Deus ela está sobre as nossas vidas, as pessoas olham e veem o sobrenatural sobre as nossas vidas. Quando a presença de Deus está sobre as nossas vidas, a sarça não tinha deixado de ser sarça, ela continuava sendo um mato, mas tinha a presença de Deus ali. Ou seja, nós continuamos sendo falhos, nós continuamos sendo fracos, nós continuamos sendo errantes, mas se tem a presença de Deus sobre as nossas vidas, nós vamos ser olhados de uma forma diferente, porque nós vamos nos comportar de uma forma diferente. E se nós nos comportarmos de uma forma diferente, e se as pessoas verem o brilho de Jesus sobre as nossas vidas, nós seremos olhados de uma forma diferente. Por quê? Porque eles estão olhando para nós? Não, porque eles estão olhando para Cristo. Ou seja, aí nós voltamos para aquilo que nós já falamos outras vezes. Se fizermos alguma coisa que tiver um resultado, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Porque Ele tem que ser reconhecido. Porque não é o mato que faz a diferença, mas é a chama que arde perto daquele mato que faz a diferença. Ou seja, não são as pessoas que estão fazendo a diferença, é a presença de Deus sobre as nossas vidas que está fazendo a diferença. E se a presença de Deus nas nossas vidas está fazendo a diferença, as pessoas olharão e verão verdadeiramente que Deus está operando através da sua vida. Aleluia. E era isso que estava acontecendo. Moisés, ele viu aquela sarça, chamou a atenção dele, agora Deus fala com ele através daquela sarça, e quando Deus fala com ele, no versículo 2, versículo 3, versículo 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Ou seja, Moisés entende que está à frente de uma coisa sobrenatural, que não era normal, natural, aquilo que estava acontecendo. E no versículo 5, e disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Ou seja, nós temos que nos aproximar de Deus de modo respeitoso, porque Ele é grande, porque Ele é um Deus grande. Deus estava chamando Moisés para mais perto dele, mas quando Moisés olha para Deus e vai se aproximando de Deus, o próprio Deus fala para Moisés, toma cuidado, toma cuidado no modo que você vai se aproximar de mim, porque o lugar que você está pisando é terra santa. E a terra santa não era aquele monte, não era aquela areia, não era aquela sarça, não era o que tornava aquele lugar santo, era a presença de Deus.
E o que torna a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, em tudo que nós vivemos, um lugar santo, um lugar que chama atenção, não somos nós. Não é a fachada da casa, não é o tamanho da conta ou qualquer coisa do tipo. O que vai chamar atenção é a presença de Deus. A presença de Deus torna aquilo que é natural sobrenatural. A presença de Deus torna pessoas normais, que são totalmente limitadas, elas conseguem fazer coisas que as outras pessoas não entendem. A presença de Deus faz com que as pessoas nos olhem e falem assim, mas peraí, não era aquela pessoa que estava toda torta, com a vida toda errada, que fazia tanta coisa de maneira errônea, que andava totalmente por caminhos errados, mas não é aquela pessoa que está aqui. O que aconteceu na vida dessa pessoa que agora ela está mudada, ela não consegue, ela não faz, não passa mais a perna em ninguém, não tenta mais tirar proveito de ninguém, ela não tenta mais ganhar a vida de modo errado. O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com essa vida? Ou seja, o que aconteceu foi que ele teve encontro com Jesus. O que aconteceu foi que essa pessoa se aproximou de Deus, e ela tirou essas sandálias dos pés porque ela entendeu que o lugar onde ela está pisando é um lugar santo. E a partir do momento que quando entramos na presença de Deus, nós entendemos que o lugar onde nós estamos, a nossa vida é um lugar santo, é uma vida santa, ou seja, separada para Deus, nós vamos andar de forma diferente, nós vamos nos comportar de forma diferente, nós vamos agir de forma diferente. Ou seja, as pessoas vão ver a transformação na nossa vida porque Deus está na nossa vida. Porque Deus tem nos sustentado em todos os momentos, porque Deus tem cuidado de nós. Não é por aquilo que nós somos, mas é por aquilo que Ele é. Nós não podemos esquecer disso jamais. Algumas pessoas estão procurando reconhecimento. Eu já ouvi muito isso, acredito que alguns irmãos já ouviram isso também. Mas eu vou parar de fazer isso porque não estão me reconhecendo. Eu vou parar de tomar frente de qualquer coisa ou de me comportar desse modo porque não estão me reconhecendo. E se você está ouvindo essa palavra e tem pensado desse jeito, eu convido hoje a você começar a pensar diferente. Porque não são as pessoas que têm que reconhecer o trabalho que você está fazendo. Não são as pessoas que têm que ver o trabalho que você está fazendo. Às vezes você vai trabalhar e vai fazer muitas coisas e ninguém vai te ver. Ninguém vai reconhecer, ninguém vai te elogiar. Mas Deus está vendo todas as coisas. E Ele sabe o que você está fazendo. Ele sabe o que você está fazendo para ajudar alguém, mesmo que você não mostre para as outras pessoas. Ele sabe como você está se esforçando para trazer uma palavra para uma pessoa no momento que você precisava ouvir uma palavra. Ele sabe quando você se dispõe a ser um instrumento nas mãos dele, quando você estava precisando de alguém para falar com você. Ou seja, Deus conhece todas as coisas, e pode ver que quando nós estamos no momento de maior fragilidade, de maior dificuldade, é esse momento que Deus começa a usar mais as nossas vidas, é esse momento que Deus começa a operar mais através das nossas vidas, porque nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós abrimos a nossa vida e nosso coração e deixamos Deus operar através das nossas vidas. E quando nós deixamos Deus operar através das nossas vidas, pode ver que as coisas começam a acontecer de uma forma diferente. Lembra do que Paulo fala? Que quando ele está fraco, e aí sim ele está forte, porque quando ele está fraco, ele não está dependendo das forças dele, mas ele está dependendo da força que Deus está dando a ele. Ou seja, se você está se sentindo fraco, pode ter certeza de uma coisa: você mesmo assim pode ser instrumento nas mãos de Deus, porque Deus pode te fortalecer e Deus pode usar a sua vida. Deus pode te conduzir para que você seja um instrumento nas mãos dele. E quando nós temos isso no nosso coração, de fazer aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos, mesmo em momentos de fragilidade, Deus vai usar na nossa vida. Por quê?
Porque nós nos esvaziamos de nós mesmos e nós deixamos que o Espírito Santo nos conduza. E nós temos que entender que é Deus que faz a obra. É Deus que opera o milagre. É Deus que cuida das nossas vidas. Moisés, no versículo 8, Deus fala para ele, fala, portanto, desci para livrá-lo, falando do povo que tinha clamado a ele. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, ao lugar do cananeu e do heveu e do amorreu e do ferezeu e do heveu e do jebuseu. Ou seja, o que ele está falando aqui? Deus, ele ouviu o clamor daquele povo. No momento de maior dificuldade que aquele povo estava passando no Egito, Deus ouviu o clamor dele. E às vezes no momento de maior dificuldade nosso, nós clamamos a Deus e ele ouve o nosso clamor. E nós temos que lembrar que esse povo, alguns deles entraram ali naquela terra e eles só tinham ouvido falar de Deus, eles não tinham contato nenhum com Deus. Mas mesmo assim, Deus se lembra daquilo que prometeu para Abraão. Deus não se esquece das promessas dele nas nossas vidas. Deus não se esquece daquilo que ele prometeu para você. Deus não é uma pessoa como nós, que às vezes nós falamos alguma coisa e pelas nossas limitações nós esquecemos das coisas. E às vezes nós até deixamos passar. E muitas vezes nós temos que dar tempo de correr atrás e a gente chega meio que atrasado. Mas muitas vezes nós esquecemos de um modo que, se uma outra pessoa não nos lembrar, a gente esquece de vez. Mas Deus não é assim. Deus, ele tinha feito uma promessa para Abraão lá atrás, que cuidaria do povo de Abraão, dos filhos de Abraão. E Deus não tinha se esquecido dessa promessa. E as promessas que Deus fez para a sua vida, Deus também não se esqueceu. Às vezes o momento que você está passando não é um momento parecido com aquele daquilo que Deus te prometeu. Mas, mesmo assim, Deus não se esqueceu das promessas que ele fez na sua vida. Ele não se esqueceu que ele falou para você um dia o que ele faria na sua vida, que ele usaria a sua vida como instrumento nas mãos dele. Ele não se esqueceu de nada disso aí. E ele cumpre, ele vela pela palavra dele. O compromisso de Deus é com a palavra dele. Ele cumpre aquilo que ele prometeu nas nossas vidas. Mesmo que os nossos olhos não consigam olhar, enxergar ou contemplar aquilo que parece estar tão distante das nossas vidas, mas Deus, ele continua cumprindo nas nossas vidas as promessas dele. Eu posso contemplar hoje promessas que Deus fez lá atrás para mim. Posso ver hoje na minha vida coisas que Deus me prometeu lá atrás. E quando eu nem imaginava que receberia qualquer coisa do tipo. Eu lembro que eu nem pensava em continuar, em ter uma família ou qualquer coisa do tipo. Agora eu posso ver já, Deus, ele operou de uma forma na minha vida que eu sou grato a ele. Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma esposa, Deus me deu um lar, agora está vindo o João Lucas, me deu até um filho. A gente sonha, a gente pensa, a gente imagina as coisas acontecendo, mas aí quando começa a acontecer, Deus faz de um modo tão maravilhoso que a gente parece que está sonhando. Porque quando algumas coisas começaram a acontecer na minha vida, eu comecei a olhar e eu pensei que sabe aqui quando a gente olha, acorda assim, olha para um lado, olha para o outro, e você não sabe se tá sonhando ou se está acordado, mas aí eu entendi que eu estava acordado, e eu vi que as promessas de Deus estavam se cumprindo na minha vida, que tudo aquilo que ele tinha falado tinha se cumprido na nossa vida, e eu comecei a agradecer a Deus, porque eu falei, poxa, eu não mereço tudo isso que Deus está fazendo na minha vida. Se for por merecimento, eu não tinha nada disso aqui. Família, filho, eu fico imaginando daqui 2 meses ele vai estar aqui com a gente, vai estar chorando no nosso ouvido, as nossas noites já não serão mais as mesmas, mas isso também é cumprimento da palavra de Deus, isso também é o cuidado de Deus, ele zela por tudo aquilo que ele prometeu nas nossas vidas, ou seja, aquilo que ele te prometeu, ele vai cumprir.
Ele não se esqueceu de nada disso aí. O povo estava lá preso. Aos olhos dele não teria como acontecer nada, mas aos olhos de Deus tudo estava pronto para acontecer. Agora deixa eu correr um pouco para finalizar. Aquele povo, ele sai, Moisés vai até, conversa com Deus ali. E nós vemos no versículo 11 que Moisés, ele mesmo sendo ensinado nas ciências, a ser um homem de batalhas, tudo, ele no versículo 11 ele fala: então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Ou seja, se ele tivesse se baseado nos seus conhecimentos, ele era um dos homens mais preparados para essa função. Mas ele entendia que pelas forças dele, ele não conseguiria fazer aquilo. Não conseguiria tirar aquele povo daquela terra estranha. Porque ele conhecia aquela terra. Ele sabia como funcionava o sistema daquela terra. E agora o Deus chama ele e fala: é você que eu escolhi para conduzir meu povo, e eu vou tirar aquele povo do Egito. E ele se coloca numa posição de quem está pronto para fazer a obra. Ou seja, ele olha para ele mesmo e fala assim: poxa, eu não conseguiria fazer. Eu não tenho forças para isso. E no versículo seguinte, Deus fala para ele: mas eu vou contigo. Ou seja, eu estarei com você. No momento da batalha, eu estarei cuidando de você. No momento que você precisar, eu estarei à sua frente. No momento de uma necessidade, eu te darei sabedoria. No momento que você precisar da minha mão auxiliadora, eu estarei contigo. E o Deus que fez isso com aquele povo e com Moisés é o mesmo Deus que nós estamos falando dele nessa noite. É um Deus vivo, que não mudou, que continua operando nos dias de hoje, continua trabalhando nos dias de hoje. E ele fala para Moisés: eu vou junto com você. E Moisés fala assim: mas eu vou chegar naquela terra, vou falar para aquele povo que eu vim resgatar eles, e eles vão perguntar: mas então diz Moisés, eis que quando, versículo 13, tá? Eis que quando vier os filhos de Israel, eles disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Ou seja, eu sou, ele é, Deus é, ele não era e não será, ele é. Ele é em todos os momentos, ele está acima de todas as coisas. Ou seja, esse Deus, o eu sou, o Criador dos céus e da terra, ele que estava falando para Moisés: quando aquele povo perguntar para você quem vai tirar eles da terra do Egito, fala que sou eu que estou tirando ele. Ou seja, o Deus do pai deles, o Deus que eles já ouviram falar, o Deus que já fez maravilhas no meio deles, o Deus que não mudou. É isso que Deus manda dizer para aquele povo. Ou seja, e é isso que Deus está falando conosco. O Deus que não mudou, o Deus que não mudará, o Deus que é presente nas nossas vidas, o Deus que tem sustentado em momentos difíceis, o Deus que tem cuidado de nós nos momentos difíceis. É esse Deus que está falando para nós: eu vou tirar vocês desse momento difícil. É isso que ele estava falando para aquele povo: eu vou tirar vocês desse momento difícil. Moisés agora ele entende que ele tinha tudo para vencer aquela batalha. Por quê? Porque ele tinha o que de mais necessário para vencer uma batalha. E o que é isso? A presença de Deus. E nós temos também o que de mais é necessário para vencer uma batalha, que é a presença de Deus nas nossas vidas. Se em algum momento você pensou em desanimar, em desistir, saiba de uma coisa: Deus tem cuidado de nós. Deus tem nos sustentado. E Deus tem nos conduzido. Nós vamos vencer essa batalha porque Deus tem cuidado de nós. Nós vamos vencer essa batalha porque Deus está à frente das nossas vidas. Nós vamos vencer essa batalha porque Deus tem nos sustentado em todos os momentos. Nós vamos vencer essa batalha porque Deus, o eu sou, Criador dos céus e da terra, Ele tem cuidado de nós e tem nos sustentado. E é por isso que nós vamos vencer essa batalha. Não é pelas nossas forças. Não é pelo nosso conhecimento. É porque Deus,
Criador dos céus e da terra, está cuidando de nós. Deus tirou aquele povo do Egito, fez aquele povo atravessar o mar a pés enxutos. Aquele povo entra no deserto, caminha pelo deserto, e ele caminhando pelo deserto, não faltou pão, não faltou o alimento que era o maná, não faltou nada para aquele povo. A roupa deles, eles iam crescendo, e a roupa ia crescendo, acompanhando o crescimento do corpo. Isso é milagre. Ou seja, Deus não deixou faltar nada para aquele povo. E mesmo Deus não deixando faltar nada para aquele povo, eles ainda estavam murmurando no caminho do deserto. Que nós não venhamos nos comportar igual a esse povo, porque Deus tem nos sustentado, Deus tem cuidado de nós, tem nos dirigido, tem colocado pão na nossa mesa, porque se nós temos pão na mesa foi Deus que colocou, tem nos dado saúde, tem nos dado força. Nós estamos passando por esse deserto porque Ele tem nos fortalecido. Não faça igual esse povo, não murmure, agradeça a Deus. Faça igual aqueles dois homens, Josué e Caleb. Eles olharam para aquela terra que Deus havia prometido para o povo, e eles falaram: tem gigante lá, mas quem prometeu para nós é muito maior do que qualquer gigante que tem naquela terra. Eles acreditaram na promessa de Deus, e nós temos uma promessa sobre as nossas vidas. Nós estamos passando por esse deserto, por esse período nessa terra, mas nós, princípio de tudo, nós não somos dessa terra, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Igual aquele povo passou pela terra do Egito, passou por aquele deserto, nós somos peregrinos nessa terra. Nós temos um lugar garantido, e é um lugar que Jesus nos buscará para viver naquele local. É uma terra prometida, que nós só alcançaremos essa terra através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos entrar na terra prometida, mas nós vamos entrar através de Jesus. Nós vamos entrar através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Muitas daquelas pessoas não acreditaram, porque eles olharam para o gigante e eles deixaram o seu coração se entristecer por causa do gigante. Mas nós estamos confiantes em Deus, nós confiamos no Deus que nos chamou, nós sabemos que Ele é poderoso para nos colocar na terra que Ele nos prometeu, e Ele está voltando para buscar o seu povo. Que nós venhamos estar prontos para ouvir a trombeta soar, e que nós venhamos subir aos céus para encontrar-nos com Jesus, porque essa é a promessa dele para as nossas vidas. A promessa dele é buscar o seu povo. Quando o povo dele clamou no deserto, ele ouviu o clamor e resgatou aquele povo. A igreja está clamando nessa terra. E pode ter certeza de uma coisa: Deus está ouvindo o clamor da igreja. E Ele está pronto para vir buscar o seu povo. Deus está vindo nos resgatar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Se você está desanimado, tem pensado em parar, tem pensado em olhar para trás, se fortaleça com essa palavra. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. A igreja tem clamado a Deus, e Deus tem ouvido o nosso clamor. Ele vai buscar o seu povo, não vai demorar muito. Estejamos prontos para ouvir a trombeta soar, e vamos subir com ele aos céus, e lá não haverá pranto, não haverá choro, não haverá morte, não haverá dor, mas nós gozaremos da presença do Senhor, porque nós estaremos na presença dele todos os dias eternamente, porque lá não terá fim. E é isso que Ele tem preparado para nós. Que essa palavra fique no nosso coração, que nós venhamos nos lembrar das promessas de Deus, daquilo que Ele tem feito por nós, e que nós não venhamos parar pelo caminho. Nós clamamos, Deus ouviu o nosso clamor. Vamos aguardar, porque Jesus está voltando. Vamos orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Senhor, Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque nos momentos de nossa fraqueza, Senhor,
nos momentos que a nossa limitação tenta nos barrar, Senhor, nos momentos em que nosso pensamento tenta nos desanimar, Senhor, o Senhor coloca as suas mãos poderosas, Senhor. Oh, Pai amado, e com as suas mãos poderosas o Senhor nos fortalece para caminharmos novamente, Senhor, para continuarmos andando na Tua presença, Senhor. Por isso, nesse momento, Senhor, eu quero clamar por cada vida, Senhor, que está ouvindo esse clamor, Senhor, e aqueles que ouvirão mais para frente também, Senhor. Oh, Pai amado, no nome do Teu Filho amado Jesus, eu te peço nesse momento, renova as forças daquele que está desanimado, Pai. Renova as forças daquele que está caído, Senhor. Renova as forças daquele que tem pensado em parar, Senhor. Renova nesse momento as forças do teu filho, Senhor, da tua filha, Senhor. Visita os lares nessa noite, Senhor. Oh, Pai amado, se porventura algum dos teus filhos pensou em parar na caminhada, Senhor, se sentiu abandonado, se sentindo entristecido, oh Pai amado, que essa oração venha alcançá-los nesse momento, Senhor, e que a Tua mão poderosa venha fortalecê-los, Senhor, para que venham vencer essa batalha. Oh, Pai amado, que o Teu nome seja engrandecido sobre cada vida, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Continua nos livrando, Pai. Continua nos direcionando, continua nos sustentando em todos os dias, Pai. Continua nos conduzindo, Pai, pois precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos a vencer esse momento difícil, Senhor, que estamos enfrentando, Senhor. Visita cada lar, Senhor. Cuida de cada família, Senhor. Opera, Senhor, o milagre necessário em cada casa, Senhor. Oh, Pai amado, nos fortalece, pois queremos estar de pé, Senhor, para ouvir, Senhor, a trombeta soar e subir para os altos, Senhor. Oh, Pai amado, para encontrar com Teu Filho amado Jesus, Pai. Ajuda-nos, Senhor, pois somos dependentes de Ti, Senhor. Precisamos de Ti em todos os momentos, Pai. E é no nome de Jesus que nós Te pedimos, Pai. E é no nome de Jesus que nós já Te agradecemos. Amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que essa palavra fique no seu coração. Deus não nos abandonou. Ele continua cuidando de nós. Quando nós clamarmos a Ele, Ele ouve a nossa voz e a nossa oração. Deus abençoe a cada um. A paz do Senhor.